Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso treinamento A Trilha, do levantamento ao projeto executivo. E por que a trilha? Porque a gente vai percorrer um caminho juntos. Eu quero que você se imagine subindo uma montanha, numa trilha, na trilha da alta produtividade nos projetos. Porque no decorrer dessas 4 aulas, eu quero te ensinar que é possível fazer projetos na metade do tempo usando só o SketchUp e o layout, desde o levantamento até o projeto executivo. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, e se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse visto isso dos meus alunos que já aplicaram o método, colocaram os conhecimentos em prática e já conseguiram ganhar tempo nos seus projetos, eu também ficaria com o pé atrás. Mas fica aqui comigo que eu tenho certeza que ao final da 4ª aula você vai ter mudado drasticamente a forma de pensar os seus projetos e já vai sair daqui sabendo o que fazer para ganhar tempo nos seus projetos. Mas olha só, antes da gente começar, deixa eu te contar um segredinho. Apesar de hoje conseguir fazer projetos de uma forma muito prática e rápida, saiba que nem sempre foi assim. Eu, quando comecei na arquitetura, tinha os mesmos problemas que você. Eu tinha muitos retrabalhos porque eu tinha que redesenhar tudo aquilo que eu já tinha feito no 3D para gerar os meus executivos. Eu virava noites, finais de semana, perdia tempo com a minha família para conseguir cumprir os prazos de projeto, já que eles demandavam muito mais tempo do que eu previa. Eu tinha inúmeros retrabalhos com alteração de projeto e acabava que quase sempre esses projetos iam para a obra com algum problema de compatibilidade, porque a gente por vezes alterava um projeto, mudava uma planta, esquecia de mudar isso num outro desenho, então acabava gerando erros de execução e me trazia uma infinidade de problemas. Foi aí que eu tentei implementar no meu escritório a metodologia BIM usando o ArchiCAD, com a promessa de que o BIM resolveria todos esses problemas. Mas eu comecei a perceber que ele não fluía muito bem para o meu processo de projeto, porque dentro do escritório a gente trabalha com mobiliários autorais, a gente tem uma vibe um pouco mais criativa, e acabava que o ArchiCAD engessava muito essa criação. E a gente ainda tinha muito retrabalho, porque eu criava dentro do SketchUp esse mobiliário, esses itens, trazia para o ArchiCAD, depois levava isso para o nosso SketchUp de volta para poder fazer a renderização, trazia de novo para o detalhamento, aí precisava fazer qualquer alteração, levava para renderizar. Enfim, você já conseguiu perceber que o retrabalho continuava o mesmo e o tempo de projeto, ao invés de diminuir, só aumentava. Mas como eu sou inquieta, eu fui atrás de alguma outra solução e eu encontrei o layout. Para quem não conhece o layout é um programa acoplado ao SketchUp. Sabe aquele íconezinho que vem quando a gente baixa o SketchUp e faz ali a instalação? Um daqueles ícones é o layout. E nele a gente consegue fazer qualquer representação gráfica daquilo que foi modelado no 3D dentro do SketchUp. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não serve só para projetos executivos, tá? A gente consegue fazer representações artísticas, perspectivas estilizadas, apresentações de projeto, plantas para apresentação ali do layout, além, claro, de todos os nossos detalhamentos. Então a gente consegue fazer projetos completos como esse aqui, de interiores com planta de layout, vistas, planta de elétrica, planta de iluminação, plantas de hidráulica. Mas ele não serve só para interiores, então a gente consegue fazer projetos de reforma com plantas de construção, demolição, projetos arquitetônicos completos, enfim. Dá pra gente trabalhar bastante coisa dentro do layout. E com a vantagem de que se a gente precisar alterar qualquer coisa no nosso projeto, com apertar de 2 botões, tudo é automaticamente atualizado no layout. Todas as plantas, todos os cortes, fachadas, vistas, tudo é compatibilizado. É ou não é uma maravilha? Só que quando eu conheci o layout, pouco se falava sobre ele e os conteúdos que a gente tinha na internet também eram bem escassos. Então eu aprendi a utilizar ele sozinha mesmo, futricando ali, já que a interface dele era bem intuitiva e bem parecida com o SketchUp que eu já sabia utilizar. Mas o que eu percebi? Que a minha mentalidade ainda era voltada para fazer projetos no formato do AutoCAD, com linhas, com achuras. E muita coisa do que eu fazia ali, dentro do layout, ainda era na base da gambiarra. Então, não me resolvia muita coisa em termos de produtividade de projeto. Só que eu achava que o meu resultado com layout não era como o esperado, porque eu tinha aprendido sozinha, que alguém saberia fazer aquilo do jeito certo. Então eu busquei cursos, busquei pessoas para me ensinar a fazer o uso do layout de forma profissional. Mas foi aí que eu tomei um banho de água fria, porque todos os cursos que eu fiz foram extremamente básicos e só me ensinaram aquilo que eu já sabia. Muitos, inclusive, me ensinaram a trabalhar na base da gambiarra. E não era isso que eu queria. Não entrava na minha cabeça que alguém tinha criado aquele programa para trabalhar acoplado com o SketchUp na base da gambiarra. Então, já que os cursos que tinham disponíveis não conseguiam me ensinar o que eu precisava, eu comecei a seguir pessoas que trabalhavam com layout, comecei a buscar essas informações em fóruns internacionais, porque aqui se falava pouco sobre ele, se conhecia muito pouco sobre ele. Busquei um conhecimento de um, aprendi uma coisinha com outra, fui juntando essas informações com tudo aquilo que eu já sabia do SketchUp e do layout e eu criei a minha metodologia de projetos, que é o método que eu ensino hoje no curso avançado, que chama Método Otimize. E esse método, apesar de bem estruturado, ele vem sempre sendo aprimorado, melhorado para a gente ter resultados ainda melhores.
E ele consiste basicamente na gente fazer todo o nosso processo de projeto, desde o levantamento até o projeto executivo, dentro exclusivamente do SketchUp e do layout. Sem gambiarra, sem precisar ficar redesenhando nada, sem retrabalhos, sem colocar ali bloquinhos de elétrica, de hidráulica no 2D. Tudo de forma que, quando a gente termina o nosso projeto dentro do 3D, ele já está pronto para ser detalhado. E foi essa metodologia que me permitiu começar a fazer os nossos projetos completos na metade do tempo que a gente gastava e que foi testada e aprovada por centenas de alunos. Dá uma olhadinha no que eles estão falando. Pelo menos, eu ganhei 2/3 do meu tempo que eu perdia com o projeto executivo, eu ganhei. Foi uma excelente aquisição na parte técnica do meu trabalho, foi um curso que vale muito a pena. E assim, tiveram alguns cômodos que a gente conseguiu fechar no mesmo dia. E banheiro, por exemplo, eu tive banheiro já com sketch pronto num dia só. E assim, eu sou outra Fernanda depois do curso. Meus executivos são muito mais claros, a minha forma de trabalhar ficou muito mais rápida, o executivo fica fácil de entender. Eu senti que eu estava perdendo muito tempo nos meus detalhamentos de projetos e hoje em dia entrego aí projetos muito mais detalhados, de uma forma mais rápida, daí as revisões se tornaram aí muito mais práticas. E realmente, a metodologia que a Andressa ensina e aplica é bem diferente, é muito lógica e, consequentemente, é muito prática. E assim, eu realmente consegui reduzir muito o meu tempo de detalhamento, os meus processos ficaram bem mais práticos, mais otimizados, mais simplificados. E realmente, isso tudo sem perder a qualidade, o nível de detalhamento que eu prezo dentro do meu escritório. E é isso que eu quero te ensinar nessas 4 aulas. Eu quero te mostrar que é possível ganhar tempo nos seus projetos, que é possível fazer todo o processo na metade do tempo. E eu tenho certeza que ao final da 4ª aula, você já vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer para diminuir o tempo de execução dos teus projetos. Vamos lá? Nessa aula 1, intitulada de A Bússola, eu quero te dar um norte para fazer projetos só utilizando o SketchUp e o Layout. Então a gente vai ver todo o processo que a gente usa para realmente fazer projetos na metade do tempo. E aqui tem uma coisa muito importante que você precisa saber sobre o uso do Layout. O Layout, ao contrário do AutoCAD, ele não trabalha com linhas. Lá no AutoCAD a gente tem as linhas, as achuras, os desenhos, então ali é uma representação em 2D daquilo que a gente quer demonstrar. Já no Layout, a gente trabalha com o modelo 3D mesmo, com o modelo que foi feito lá dentro do SketchUp. Então, quando a gente está falando de um móvel, que a gente precisa, por exemplo, aumentar o tamanho dele, no AutoCAD é muito simples a gente ir lá e esticar esse móvel. E aí a gente tem que fazer isso nas plantas, nas vistas, nos cortes. E já no Layout, para a gente poder fazer essa alteração no tamanho do móvel, a gente tem que entrar no SketchUp, alterar ali com as ferramentas do SketchUp e lá no Layout fazer a atualização. E aí tudo já vai estar atualizado, desde as plantas, os cortes, as vistas e tudo que tiver ligação com esse móvel. Então é importante que você entenda que para você trocar o software do AutoCAD para o Layout ou de qualquer outro software para o Layout, você precisa entender que o método precisa ser diferente, a forma de pensar o projeto precisa ser diferente, certo? E aqui a gente começa de fato o nosso processo. Aqui no escritório, o nosso processo de projeto começa exatamente como também começa no seu, que é fazendo o nosso levantamento lá no local. A gente vai, tira todas as medidas, pega todas as informações, passa isso para o papel e depois a gente entra na nossa segunda etapa, que é transferir isso para o software que a gente vai utilizar. Aqui no escritório, a gente já faz isso direto no SketchUp. A gente não leva para o AutoCAD como funciona na maioria dos escritórios, que eles levam para lá, coloca todas as informações e depois traz isso para o SketchUp. Aqui a gente pula essa primeira etapa e a gente já transfere essas informações para o SketchUp. Só que para que isso funcione corretamente, a gente tem alguns passos ali que a gente precisa se atentar na hora de transferir essas informações. A primeira coisa delas é, como o nosso método é pensado para realmente dar produtividade, aumentar a produtividade nos nossos projetos, não funcionaria se a gente, toda vez que tivesse que fazer um levantamento, passar isso para o SketchUp, a gente precisasse sair do zero. Então, a gente trabalha num arquivo padrão, que a gente chama de template. O nosso template de SketchUp, ele já tem algumas pré-configurações que a gente utiliza para todos os projetos. Então, ele já tem as etiquetas prontas, ele já tem os estilos que a gente usa prontos, ele já tem as cenas prontas. Então, quando a gente começa ali a colocar essas informações, a desenhar a parede, desenhar piso, a gente já tem os layers, ou seja, as etiquetas, para ir categorizando isso, fica mais simples e mais rápido de trabalhar. Esse aqui é o nosso template do SketchUp, onde a gente de fato começa aqui o nosso projeto. Então aqui vocês podem ver, ó, que a gente já tem as nossas etiquetas aqui configuradas, os estilos, as cenas que a gente vai utilizar, já tá tudo aqui. E aí eu trouxe para vocês um arquivo de levantamento que a gente fez de um projeto nosso antigo, para você conseguir visualizar isso aqui na prática, porque você lembra que tinha mais algumas questões que a gente precisava trazer para cá, né? A primeira delas é, sempre que a gente vai trazer um item para cá, ou seja, mostrar um ambiente que já está projetado aqui no SketchUp, a gente precisa, primeira coisa,
representar ele exatamente como ele está na realidade, tá? Então a gente precisa cuidar os tamanhos das coisas, as dimensões corretas, né? Os materiais corretos, o que é aquele item, se tem viga, se não tem, se tem pilar, tudo isso precisa ser transferido para cá. E aí a gente entra em um checklist básico, que é separar esses itens ou em grupos ou em componentes. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem um forro. Esse forro está separado das nossas paredes, que estão separadas do rodapé, que está separado do piso. Então, tudo está em entidades individualizadas aqui, para a gente ter um maior controle, e você vai entender isso lá na frente, tá? Além disso, todas essas entidades aqui, esses itens aqui, estão nas suas categorias corretas, ou seja, nas suas camadas, etiquetas, layers, como você quiser chamar. Aqui no SketchUp a gente chama de etiquetas, tá? Mas eles estão categorizados aqui corretamente. Então, ó, selecionei aqui a alvenaria, tá aqui, ó, etiqueta alvenaria existente. Forro existente, vou tirar aqui para você visualizar. O piso, ó, também tá aqui dentro do piso existente. Então, cada item na sua categoria. Além disso, a gente precisa representar os materiais como eles são no espaço, para a gente ter o entendimento disso, do que a gente vai mudar e do que a gente vai manter. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tinha um piso específico que a gente manteria. Então, a gente precisaria ter uma ideia ali de como era esse piso para representar no 3D. E para que lá na frente, na nossa renderização, o ambiente ele fique realista. Então, ó, se eu selecionar aqui o material do piso, você vai ver que está escrito aqui, ó, piso 90 por 90 marmorizado branco. E a dimensão que ele tem aqui também é exatamente 90 centímetros, tá? A textura você vai ver que ela não está organizada aqui para uma renderização, porque esse momento aqui ainda não é para isso. Mas já tem aqui uma textura de marmorizado, já tem o tamanho correto, a mesma coisa no rodapé, já tem a textura correta. Na parede, ó, se eu selecionar a pintura, você vai ver pintura bege claro acetinado. A gente não sabia qual era a cor, mas a gente já sabia o tipo de acabamento, porque era visível ali, a gente já sabia mais ou menos uma cor, assim, que era visível ali, então a gente colocou aqui. A bancada, a gente também representou, ó, com a textura do material que realmente está lá, que eram Itaúnas. E além disso, você consegue perceber aqui mais alguns pontos bem importantes, ó. Os nossos pontos elétricos, hidráulicos, eles já estão representados aqui, exatamente na posição que eles estão lá no espaço. E aqui você já consegue ver que a gente tem também a nossa simbologia em 2D, tá vendo? E além disso, eles ainda estão representados numa cor que indica que esses pontos são existentes. Porque lá na frente a gente vai precisar separar os pontos existentes dos pontos a acrescentar, dos pontos a anular. Então a gente já coloca isso aqui. A mesma coisa vale para os pontos hidráulicos, estão vendo eles aqui embaixo? Ó? Também estão ali representados já com o símbolo em 2D. E como a gente fez um levantamento e a gente tinha alguns itens que a gente precisaria manter, a gente também já trouxe eles para cá. Que foram a cortina, então ela tem o tamanho certo, ela já tá, ó, na etiqueta correta. Esse item aqui, ó, que era um móvel, que a gente precisaria aproveitar o futon dele. Então a gente trouxe para cá para identificar qual o tamanho do novo móvel. A bancada também tá aqui representada porque ela já é existente do espaço. Esses itens a gente manteria exatamente na mesma posição, então eles estão aqui colocados especificamente ali na posição que a gente mediu. Então, quando a gente chega no final do levantamento, o nosso ambiente ele realmente está representado conforme executado. Vocês estão vendo que aqui a gente não colocou uma janela. Por quê? Porque o modelo de janela lá do local era um modelo que ele estava pesando muito no nosso arquivo. E para o nosso detalhamento, para o nosso 3D, ele não ia ser visível, já que no 3D a cortina tampa. E no detalhamento a gente não precisaria dessa especificação, a gente não vai trocar, a gente não vai fazer nada. Então a gente nem precisou colocar ela ali para dificultar o nosso processo. Ao contrário da porta, a porta é algo visível, a porta é algo que interfere no projeto, porque a gente precisa, inclusive, ó, indicar a abertura e a projeção dessa abertura para saber onde vai o novo móvel, se ele pode vir até qual tamanho aqui, até qual distância aqui. Então, isso é muito interessante você ter essa visão, para que, ao final do seu levantamento pronto, ele esteja realmente reproduzindo o espaço como ele está na atualidade. E aqui, quando a gente finaliza o nosso levantamento, a gente já tem uma base para iniciar o nosso layout, para que a gente não tenha retrabalhos. Porque o processo comum aí da maioria dos escritórios é, desenha lá no AutoCAD, importa isso no SketchUp, e aí sobe ali as paredes para daí começar a fazer o layout. Ou ainda tem gente que faz o levantamento no AutoCAD, faz a planta de layout no AutoCAD, depois leva isso para o SketchUp para fazer o 3D. E aí chega lá no SketchUp, precisa ficar, peraí, qual é a altura disso aqui? Qual é a largura disso aqui? Enfim, o retrabalho, ele é muito grande, tá? Tanto nessa transição de software, quanto na gente ter que refazer aquilo que a gente já colocou ali.
a informação. E quando a gente faz isso direto no SketchUp, a gente elimina essa etapa. A nossa segunda etapa dentro desse processo é a nossa planta de layout. Aqui no escritório a gente não aprova o 3D sem ter aprovado antes uma planta de layout, tá? Porque a gente sabe que cada espaço tem várias possibilidades de layout e cada uma delas funciona para uma família, para uma necessidade. Então, antes de apresentar 3D, a gente entende a função, o espaço em si, dentro dessa planta de layout. Para a gente fazer isso, a gente pega uma cópia daquele arquivo de levantamento e coloca ali na pastinha de layout para a gente começar a trabalhar em cima dele. Eu sempre faço uma cópia do arquivo anterior, porque se a gente precisar revisitar essas ideias ali atrás, a gente tem esse arquivo. Se der algum problema no arquivo no meio do caminho e eu, por exemplo, perder a referência de quais são os pontos existentes, quais são os pontos que vão ser executados, a gente consegue lá no levantamento e pegar essa informação. Tá? Então eu gosto sempre de trabalhar com esse backup. Então esse arquivo de levantamento agora dá lugar a esse arquivo aqui com os layouts. E aí você percebe que são blocos realmente secos. A gente só pega ali a dimensão. Ah, essa mesa tem 90 por 1,5 m, coloca ali 90 por 1,5 m, só sobe a altura dela e pronto. Às vezes a gente nem sobe essa altura, se você preferir deixar ela ali embaixo, tá? Mas eu gosto de subir porque depois a gente já tem uma base muito pronta lá para o nosso 3D. Então, tudo vai adiantando o nosso processo. E aqui, para que esse layout seja mais assertivo, eu faço vários testes de layout. Então, eu duplico essa primeira planta aqui para o lado e vou mudando essas posições, tudo dentro do mesmo arquivo. Aqui, por exemplo, a gente já tem 2 plantas para a gente fazer esses testes. Eu poderia ter 10, 20, 30 plantas, tá? Então, a gente vai sempre replicando, fazendo outros testes. Até que a gente chegue em uma planta que fale, essa é a planta que vai realmente atender as necessidades do meu cliente e que ficou melhor aqui dentro do que a gente tem de possibilidade do espaço. Quando a gente escolhe essa planta, primeiro a gente salva esse arquivo com todas as opções, depois a gente exclui todas as opções do projeto, deixa só a planta que a gente escolheu, salva ele ali como layout final, que no nosso caso é esse arquivo aqui. E esse arquivo aqui, com essa planta, ou às vezes com mais de uma planta, porque aí vai depender se você vai apresentar mais de uma opção para o seu cliente, ele vai lá para o layout para ele receber algumas cotas, tá? Para a gente poder apresentar para o cliente. Vocês viram que os blocos aqui são secos, são simples, não tem cor, não tem decoração, por quê? Essa é uma etapa puramente funcional. Eu não quero que o meu cliente fique perdido com, eu não gostei dessa planta aqui, eu não gostei dessa cor. Não. A única coisa que ele precisa entender aqui é o tamanho dos móveis, quais são os móveis, a posição e o tamanho das circulações entre eles, tá? É isso que ele precisa ficar focado. Então, a gente não foca em deixar essa etapa muito estética. Então, os blocos que a gente tem aqui também, são blocos simples, uma cadeirinha, só para o cliente entender o que vai aqui. Nesse projeto especificamente, a gente deixou esse computador aqui para mostrar para ele que a tela do computador que ele fosse utilizar não ficaria na frente das pessoas aqui que ele fosse atender. Mas, em projetos normais, nem esses bloquinhos aqui teriam, tá? Então seria algo bem simplificado mesmo para o cliente entender a função. Quando ele aprova essa planta, a gente começa a nossa etapa de 3D. Agora a gente vai pensar estética. Então, eu mais uma vez faço uma cópia daquele arquivo, do layout final ali, coloco ele dentro da nossa pasta de 3D e agora a gente vai começar a dar vida para esse projeto. Então, o que era esse arquivo aqui? Simples, com blocos genéricos aqui, os blocos de mobiliário solto, sem cor, sem nada, se transforma nesse arquivo aqui, que apesar de já estar muito mais estruturado, você consegue perceber que a base é a mesma? Desse bloco seco, a gente já vai modelando e já consegue dar uma configuração de móvel real. Coloca as texturas, coloca as espessuras corretas, ele já vira um móvel real. A gente não precisa, por exemplo, pegar uma planta em 2D e ir lá, confere a medida, a mesa tem 80 centímetros, vem aqui e desenha 80 centímetros, de comprimento tem 2 metros, aí puxa. Não, a gente não perde esse tempo. A gente consegue já aqui ter uma dimensão do móvel, agora é só modelar, é só dar a estética. Então a gente pensa todo o móvel, todos os detalhes, as cavas, elas já são feitas conforme a gente vai realmente precisar executar, porque nesse ponto aqui, a gente precisa de uma modelagem impecável e uma modelagem feita para ser executada, conforme executado. Então, as espessuras têm que ser certas, Então, aqui a gente tem uma espessura. Aqui a gente tem, um painel ripado com a espessura correta aqui do MDF que vai ser utilizado. A gente tem aqui, frisos nessa portinha aqui. A textura é a textura realmente do MDF. O puxador é realmente com a dimensão do puxador. As cavas, tudo é feito de forma que vai ser realmente executado. É como se eu estivesse vendo o móvel ali, depois de pronto, no 3D.
E isso é muito importante para a gente ganhar tempo na próxima etapa. Então, com esse arquivo aqui pronto, todas as definições de projeto mesmo prontas, a gente coloca as nossas decorações, a gente coloca os pontos elétricos que a gente, porventura, for precisar acrescentar, a gente faz toda a adequação do espaço e aí a gente faz a nossa renderização. Por quê? Segredinho do meu escritório, tá? Todos os projetos que a gente faz, que a gente apresenta para os clientes, a gente apresenta renderizados. Mas, Andressa, você falou que a preocupação do escritório é diminuir tempo de projeto. Se eu renderizar agora, vai aumentar o tempo de projeto, porque depois o cliente vai alterar, eu tenho que renderizar de novo. Não. No escritório, a gente já fez infinitos testes e a gente percebeu que quando a gente apresenta renderizado, o cliente ele tem um entendimento muito maior da proposta. E como a gente já faz um processo muito assertivo desde o nosso briefing, a gente chega nesse ponto aqui já sabendo realmente o que vai estar a contento para o cliente. Então, a gente consegue fazer essa renderização já nesse momento, porque a gente sabe que as alterações vão ser muito poucas. E o fato da gente apresentar renderizado faz com que os clientes queiram alterar menos ainda, tá? Eles conseguem se ver no espaço, eles se encantam pela proposta. Eles veem a luz, eles veem o material, eles veem toda a aplicação, todo o conjunto. Então, eles dificilmente alteram alguma coisa. E quando alteram, são coisas muito pequenas. Eu sei que o cliente consegue visualizar isso aqui. Mas você percebe que é muito diferente dele ver assim? Aqui ele consegue realmente ver luz, ver as cores, ver o material, ele consegue se sentir no espaço. Então aqui a gente sempre apresenta renderizado. E aí, como vocês já viram ali um pedacinho, depois que a gente faz esse arquivo aqui, que a gente vai apresentar para o cliente com as imagens renderizadas, a gente monta uma apresentação dentro do próprio layout. E da apresentação surge isso daqui, ó. A gente consegue, por exemplo, mostrar agora a planta do estudo preliminar que a gente fez anteriormente, só que dessa vez com os móveis reais, com as cores reais, tá? Aí a gente coloca lá um mood board com o móvel dentro do próprio SketchUp, que se eu quiser mudar a posição dele eu consigo, com as cores reais que a gente utilizou na nossa proposta lá do SketchUp. A gente consegue colocar aqui ó, as cores, a gente consegue trazer as imagens renderizadas para cá e montar essa apresentação para o cliente. E aí a gente faz toda a apresentação aqui para o cliente, mostra para ele, aprova, faz as alterações que porventura quiserem. E aí tem mais um segredo. Dentro do nosso escritório, a gente não limita a quantidade de alteração. Eu faço isso porque, como eu falei, o nosso processo ele é muito assertivo desde o briefing. Então, quando a gente faz o nosso projeto 3D, a gente faz uma reunião de briefing extremamente detalhada. E a gente não começa um projeto se a gente não tem todas as respostas para as questões que a gente precisa para fazer um projeto assertivo. Então, quando a gente faz essa primeira apresentação, a gente tem plena certeza de que a base vai atender aquele cliente. O que ele pode querer alterar são coisas pontuais, por exemplo, um quadro, a cor de algum material, um ou outro móvel, um ou outro detalhe, são coisas muito pequenas. E o que a gente tem percebido no escritório não é um aumento do tempo, é uma diminuição do tempo, porque o cliente, ele não fica preocupado com, nossa, mas eu só posso modificar 2 vezes, então peraí, deixa eu olhar tudo, deixa eu ver tudo que eu detesto, e aí ele fica procurando coisinha onde não existe para poder fazer a alteração. Quando a gente fala para ele, cliente, você pode se sentir à vontade com o teu projeto, para olhar, analisar e mudar o que você quiser, enquanto você quiser, desde que dentro dessa etapa de projeto, ele fica mais tranquilo. E a gente percebe que as alterações são realmente muito pequenas, tá? Quando elas existem, tá? E agora que fique claro 2 coisas, tá? Eu não tô falando que você precisa fazer isso no seu escritório, de falar para o cliente que você não vai limitar alterações. Isso funciona para o meu processo, tá? Para o meu escritório. Você precisa entender se funciona realmente para a tua realidade. E a segunda coisa é, o cliente sabe e fica muito claro no nosso processo que ele tem todo o poder de alterar quantas vezes ele quiser, desde que dentro dessa etapa de projeto. Quando ele aprova o projeto, ele assina um termo de aprovação e finalização dessa fase. E quando ele assina esse termo, lá está escrito que se ele alterar depois dessa assinatura, ou seja, depois dessa aprovação, ele vai pagar por isso. Então não corre o risco de lá na frente o cliente querer alterar alguma coisa. E se quiser, ele vai fazer isso muito ciente de que ele vai pagar por essa alteração, pelo retrabalho que ele está gerando ao escritório. Não é o processo que gera o retrabalho, certo? E agora, quando ele assina esse termo, a gente entra de fato no nosso projeto executivo, que parece um bicho de 7 cabeças, mas você vai ver que quando a gente segue esse processo, nesse momento, o nosso projeto executivo já está com a base toda pronta. A gente só vai colocar as cotas e as informações técnicas. Eu vou te mostrar isso na prática. Esse arquivo aqui, vocês lembram que eu falei que a gente já tinha que fazer a nossa modelagem conforme executado, porque ele ia ser a base do nosso projeto executivo, né?
A única coisa que a gente precisa fazer aqui nesse momento, quando a gente termina, é claro, copiar esse arquivo, como a gente já falou que sempre faz o backup, e fazer uma breve organização aqui. Por quê? Às vezes acontece da gente excluir algumas cenas do template para poder fazer uma renderização, ou mesmo por descuido. Às vezes acontece da gente estar tão fluido na criação que a gente se esquece de colocar um ou outro item dentro das etiquetas. Então, nesse momento, a gente vai só fazer um breve preparo para levar isso para o layout. A gente vai remover daqui tudo que a gente não precisa para detalhar. Decorações, todos esses itens aí desnecessários, aqui ó, jaleco, essas coisas a gente não precisa para o nosso detalhamento e elas pesam o nosso detalhamento. Além disso, a gente vai garantir que todos os itens vão estar ali dentro das etiquetas. Se a gente precisar, a gente retorna copiando isso daqui para dentro do arquivo padrão, para devolver ali as cenas, para deixar tudo arrumadinho. E esse arquivo se transforma nesse arquivo aqui. A gente tem exatamente as mesmas informações, só que com a limpeza que eu comentei. E esse arquivo a gente leva para o layout dentro também do nosso arquivo padrão, para agora colocar as nossas informações técnicas. Esse aqui é o nosso template de layout. Como a gente falou, o nosso foco do processo completo é aumentar a produtividade do projeto e diminuir, né, o tempo de execução dele. Então também não faria sentido a gente agora vir para cá, começar do zero aqui a organizar esse projeto. Então a gente já vem para cá com o nosso template pronto. Aqui, ó, a gente já tem as plantas que a gente costuma utilizar. Então, ó, tem a planta de demolição, a planta de construção, de alvenaria, de pontos hidráulicos, pontos elétricos. Aqui, ó, os detalhamentos, as vistas de marcenaria, as plantas, as vistas de layout, enfim. Tem uma infinidade de coisas aqui já prontos só para serem detalhados. A única coisa que a gente precisa fazer é trazer aquele arquivo para cá. Porque aqui, ó, você não tá conseguindo visualizar isso porque a gente só tem aqui 4 paredes coloridas ali só para representar o espaço de uma cena. Mas agora eu vou trazer aquele nosso arquivo para cá, para você ver essa mágica acontecendo. E olha só, em poucos segundos, ó, a nossa planta de pontos hidráulicos já está aqui com a nossa simbologia, já com a cor de item, ó, existente a ser mantido. A nossa planta de pontos elétricos também já está aqui. Ó, a gente só precisa vir aqui, ó, pegar aqui as nossas cotas e começar a colocar aqui as nossas cotas. Ou pegar os nossos textos e começar a colocar os nossos textos. A gente já tem as nossas legendas aqui, é só tirar o que a gente não precisa. Ó, planta de ponto de iluminação. As vistas, ó, a planta de layout, as vistas de layout. Você percebe que tá tudo aqui. E aí esse arquivo aqui, depois que a gente coloca as cotas, coloca as informações técnicas, tira as legendas que a gente não vai utilizar, coloca as imagens aqui do jeito que a gente quiser, a gente gera esse arquivo aqui, que é o nosso arquivo daquele detalhamento. Então, ó, temos aqui planta de elétrica, a planta de iluminação, as vistas de iluminação também já saem prontas, a gente só precisa demarcar o LED. A planta de layout, veja que as únicas coisas que a gente colocou aqui, ó, foi os itens técnicos, as cotas, textos e as numerações aqui dos itens. As vistas. E aí a gente já vem, ó, para um detalhamento de marcenaria, que eu já tenho os cortes prontos, é só eu simplesmente passar o meu corte. Porque como lá no meu 3D eu já modelei conforme executado, eu já tenho a espessura da gaveta, eu já tenho aqui ó, a espessura da escada que a gente vai precisar colocar. Eu já tenho ó, plantas em diversas alturas, eu consigo fazer essas plantas. Os detalhes também já estão feitos porque eles já foram modelados exatamente como eles vão ser executados. As ripas, ó, também a mesma coisa. Até o furo, aqui eu tenho um furo, onde vai ter a passagem de fio nessa marcenaria. Ele já está feito com a dimensão correta, na posição correta. E isso tudo foi feito no nosso 3D, na etapa de anteprojeto, onde a gente apresentou para o cliente já com todas essas questões pensadas, para que chegasse nesse ponto da gente só detalhar. E aí você percebe que, como o nosso 3D está pronto, chega nesse momento aqui, gente, é muito rápido de se fazer projeto executivo. Se você gastava 15 dias para fazer um projeto executivo, você vai fazer em 2. Se você gastava 10 dias, você vai fazer em 1. Porque você não tem que redesenhar nada. Você só precisa colocar cota e informação técnica. Você consegue perceber o quanto esse processo, pensado dessa forma, ele realmente nos faz ganhar tempo? Eu tenho certeza que a tua resposta foi sim. Mas eu ainda tenho algumas vantagens aqui a ponderar com você. A primeira delas é óbvia, esse método otimiza o nosso processo de trabalho, porque um arquivo de uma fase, ele já é a base para a próxima fase. A gente já tem boa parte das coisas prontas. Então, quando a gente termina o levantamento, que a gente vai começar o layout, a gente não precisa começar do zero. A gente já tem uma base. Eu só preciso colocar os móveis e testar os móveis. Quando eu termino o meu layout, que eu apresento, que eu aprovo,
e eu vou começar o meu 3D, eu não preciso pegar uma planta e ficar conferindo, esse móvel tem tanto, isso aqui tem tanto, sobe isso, puxa pra cá, afasta tanto da parede. Não, porque o meu layout já tá feito ali nessa base, então eu só preciso modelar os blocos. E aí quando eu chego no executivo, eu não preciso redesenhar tudo que eu fiz no 3D, eu só preciso organizar e colocar as informações técnicas. Uma etapa já economiza um bom caminho da próxima etapa. Uma etapa já serve de base para a próxima etapa. Isso não acontece dentro do AutoCAD e isso não acontece dentro do uso do AutoCAD com o SketchUp. A gente não precisa refazer literalmente nada. A segunda vantagem é que minimiza o tempo que a gente gastaria também nas trocas de software. Mesmo se você trabalhar muito rápido com o AutoCAD, só de você ter que exportar do SketchUp, importar no AutoCAD e fazer o contrário, você já perde tempo. E aqui a gente também não tem isso. Uma terceira vantagem é deixar os nossos projetos mais profissionais, porque como a gente tem um padrão dentro do SketchUp, um padrão dentro do layout, todos os projetos saem com a mesma carinha, com o mesmo padrão, com o mesmo formato. Então, é claro para as pessoas que esse projeto foi feito pelo seu escritório, dado que eles têm esse padrão. E sempre que a gente segue um padrão, o nosso nível de produtividade ele tende a aumentar, porque a gente não precisa pensar, é só fazer igual. Além disso, a gente ainda tem uma facilidade muito maior com contratação e com treinamento de equipe, porque a gente não precisa de pessoas que entendam de diversos softwares, ou a gente não precisa ensinar para essas pessoas diversos softwares, comprar curso de um, curso de outro. A gente consegue ensinar um processo único dentro de um único software, porque o SketchUp e o Layout são um único software com vertentes diferentes. E sendo um único software, a gente também tem um custo único. A gente não precisa pagar várias licenças de vários programas. E a licença do SketchUp, ela ainda é muito mais barata do que a licença de vários outros programas. E com tudo isso, gente, é muito nítido que o tempo de projeto vai, no mínimo, cair pela metade. Eu não gosto de falar que, faça projetos 5 vezes mais rápido, 10 vezes mais rápido. Mas eu tenho pleno entendimento que, pelo menos, metade do tempo você vai ganhar. Mas você pode ganhar ainda mais, a depender do processo que você usa, a depender do software que você usa e da agilidade que você tem nesse processo. E se mesmo assim, depois de eu ter te mostrado tudo isso, você ainda tiver aí na sua cabeça aqueles mitos que sempre falam do layout, o que a gente pensa do layout quando a gente não conhece tanto, eu quero desmistificar eles com você aqui agora. Um dos mitos que sempre se ouve por aí é que o layout é um programa de desenho. E você viu que a gente não desenha nada no layout. A gente precisa ter uma modelagem compatível para que a gente consiga executar no layout sem precisar desenhar nada. Se a gente tem uma bancada para detalhar, essa bancada tem que vir pronta do SketchUp e não ser desenhada com achuras ali dentro do layout. O segundo mito é que o layout não é preciso. Se você pensa isso, ou se você já ouviu isso, vem comigo nas próximas 2 aulas que eu vou te mostrar na prática como isso não é verdade. Porque se a gente tiver uma modelagem correta no SketchUp e souber utilizar corretamente as ferramentas dentro do layout, a gente consegue uma precisão milimétrica. O terceiro mito é que o layout não serve para projetos arquitetônicos. Lá no início dessa aula eu te mostrei um projeto que a gente fez, mas eu vou colocar ele aqui de novo. Esse daqui é um projeto arquitetônico que nós entregamos recentemente. E aí você já consegue ver planta de layout, planta de construção, planta de cobertura, cortes, fachadas, tudo muito bem detalhado e diagramado para fazer uma execução correta. Então, dá sim para fazer projetos arquitetônicos no layout. E acho que a mentira assim mais drástica que já te contaram e que eu acreditei nela por muito tempo, inclusive quando eu já utilizava o layout, mas ainda de forma amadora, era de que só dá para fazer planta técnica com gambiarra. Que para fazer planta de demolição você precisa ou pintar a parede ou desenhar uma achura. Que para fazer planta de construção a mesma coisa. Que para fazer planta de pontos elétricos a gente precisa ir lá, colocar um tracinho, fazer uma cota, puxar um símbolo, colocar ali a simbologia em 2D. Não, gente, nada disso. Vocês viram aqui dentro desse processo que os nossos blocos de elétrica, de hidráulica, eles são feitos dentro do SketchUp, dentro do 3D. Então, quando a gente chega no layout, eles já estão na posição correta, com o símbolo correto. A gente não precisa fazer gambiarra. E a mesma coisa vale para as plantas de demolição e construção. Com a configuração certa dentro do SketchUp e a modelagem certa, quando a gente vai para o layout, essa planta ela já está pronta. Eu não preciso pintar a parede, eu não preciso colocar a achura. Eu vou te mostrar isso na nossa 4ª aula do treinamento. Então, se esse é um mito que você ainda acredita, vem comigo para a 4ª aula, porque lá eu vou te mostrar um projeto que tem toda essa configuração e você vai ver como não precisa de gambiarra para fazer plantas técnicas, certo? Agora você já recebeu aí um guia, um caminho de todo esse passo a passo que você precisa fazer
para conseguir realmente ganhar tempo nos seus projetos, fazer projetos economizando no mínimo 50% do tempo que você gasta hoje. Mas eu sei que só a teoria não vai te ajudar muita coisa. Então, eu quero que você realmente comece a colocar esses conhecimentos que você adquiriu nessa aula em prática. E para te ajudar nisso, eu vou disponibilizar um material de apoio com algumas perguntas, alguns exercícios que você precisa responder sobre essa aula, sobre esse processo, para esclarecer um pouco mais isso na sua cabeça. Para você ter acesso a esse material, eu vou te pedir a tua ajuda. Eu quero saber o que você achou dessa aula, o que você achou desse método, desse conhecimento que você adquiriu aqui. Então, eu vou pedir que você vá lá no meu Instagram, @AndressaDescomplica, e me mande um direct me contando o que você achou dessa aula, se ela realmente fez sentido para você. E aí eu vou enviar para você na sequência esse material para você conseguir começar a aplicar aí esses conhecimentos. Combinado? E nas nossas 2 próximas aulas, a gente vai entrar na parte prática do layout. Eu vou ensinar você a fazer toda a configuração necessária ali dentro do SketchUp e dentro do layout e já gerar a tua primeira planta. Você vai ver o quão prática é essa ferramenta. E se você já sabe trabalhar com layout, já usa o layout, eu te peço que você me dê um voto de confiança e venha mesmo assim para essa aula, porque eu tenho certeza que tem muita coisa ali que vai fazer sentido para você, que você vai conseguir aproveitar e aplicar nos seus projetos e que vai te ajudar muito com essa questão de ganhar tempo. Um beijo e eu te espero na próxima aula.